Boa tarde. Estamos iniciando o nosso programa Tudo de Bom. Hoje, sábado à tarde, na TV Record. E nós temos aqui conosco pessoas de todas as idades, até porque cada idade tem a sua fase, a gente aprende coisas diferentes e age também de forma diferente. Nós vamos estar conversando sobre isso, né? A gente sabe que bebezinho a gente tem um cuidado todo especial, mas hoje nós vamos falar sobre a adolescência, sobre a juventude, e nós temos aqui conosco o Danilo, né, que tem 21 anos, que já trabalha, que está aí nessa fase, né, Danilo, de adaptação para adulto. Vamos falar com a Vitória, tem 13 anos, aquela idade em que não quer ser criança, né, Vitória? Mas também está nova para ser adulto, está entrando na adolescência, na juventude. Nós vamos estar conversando com o Ricardo, que é pai, apesar de muito jovem também, né, Ricardo? Mas já tem aí uma filha de quase 15 anos, né, e que vai contar para a gente o que é isso, o que é ser pai de uma jovem que tem aspirações, que tem desejos, que tem vontade. E Luciano Coelho, que é psicopedagogo, que vai dar também o seu ponto de vista mais técnico, mais teórico, até no sentido de estar aí ajudando a você que tem filhos e que eu tenho certeza que está curiosa para saber como é que é isso, como é que é essa fase de adolescência em que todos nós já passamos por ela e temos filhos e temos netos que estão passando, né? Então eu queria primeiro agradecer a vocês por estar aqui com a gente. E queria começar, Danilo, perguntando para você, e essa independência, saindo aí da família, um pouco na família, os pais limitando, não limitando, como é que é essa questão da independência? Em questão de independência, com o tempo você vai estudando faculdade, trabalhando, vai pegando confiança com os pais, então você vai tendo mais liberdade, a liberdade daquele horário de sair, não ter horário para voltar talvez, né? A sua mãe preocupa menos com você. Você, como é que é o controle dos pais? Minha mãe é mais, ela pega mais no pé, por mais que eu tenha essa idade, meu pai já é mais tranquilo. Minha mãe, ela às vezes estou na balada, ela liga às 4 horas da manhã, querendo saber como eu estou, se está tudo bem. Se está tudo bem. Ela só quer saber se está bem. Às vezes com a companhia com quem eu ando, se eu estou andando com pessoas boas ou ruins, né? Porque eu acho que companhia também influencia tanto na adolescência quanto na fase adulta também. Vitória, e aí? 13 anos, né? Já saindo da fase de menina para jovem. O que você mais gosta de fazer? Me conta. Assim, eu gosto de ficar com as minhas amigas, de sair, de me divertir. Então, assim, 13 anos para mim, eu acho que é uma idade boa, que eu tenho que estudar, que eu tenho que sair também, que eu tenho que ter liberdade. E a mamãe, dá liberdade? Não. Assim, minha mãe, ela não me dá muita liberdade, ela não me deixa sair muito. Você entende isso como bom? Você acha que prende demais? Como é que é? Às vezes prende muito. Às vezes ela não deixa eu sair nem para estudar na casa de uma amiga minha. Ela fala que do mesmo jeito que eu posso ir para lá, elas também podem ir para minha casa. Então, às vezes, eu acho que isso meio que me prende muito, assim. Luciana, e aí? Essa fase de juventude, como é que acontece? Como é que estão os hormônios, as vontades, né? Como é que isso acontece? É importante que o pai, neste momento, ele saiba dosar esta liberdade. É aquilo que nós costumamos dizer na linguagem popular, é aquela liberdade vigiada, né? Então, nós precisamos saber até que ponto nós podemos confiar em nossos filhos e até que ponto nós não podemos confiar e ainda ter que vigiar. O que eu mais oriento aos pais na escola, quando o aluno ele está fora dessa limitação, que ele transgride essa barreira, é o diálogo e impor regras, né? Construir, não impor, construir regras. Quando você constrói regras claras com seu filho em casa, tende-se a melhorar a relação. Então, a partir do momento que você constrói essas regras e você respeita estas regras, a situação ela vai funcionar de forma mais clara dentro de casa. Ricardo, não é tão fácil assim não, né? Colocar limite, colocar a regra, fazer cumprir. Como é que é ser um pai de uma jovem de 13 anos, tem essa filha? 15 anos, vai né? fazer 16 agora. 15 anos. Não, é muito difícil. Na realidade, o que nós temos, o que eu faço, né? Na realidade, hoje, a gente tem que usar muito da criatividade, né? Para poder
educar, né? Porque, na realidade, a gente chega num certo ponto que a gente fica sem argumento com eles. Hoje o acesso está imenso, acesso de informações, hoje eles têm acesso a tudo. Eles sabem coisas que a gente nem imagina que eles saibam. Então, eu me sinto assim, que é meio que um desafio, né? Ser pai assim, de um adolescente, porque a gente já passou por isso. Então, tudo para eles agora, nesse momento, é tudo gigantesco. Um não se torna um não gigante para eles. Choram com mais fervor, eles têm muito mais sentimento, os sentimentos deles estão à flor da pele, então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. É isso que eu tento passar para eles, para ela, assim, uma tranquilidade, mas assim, eu sou o seu amigo, entendeu? E estou aí para ajudar. Os jovens, eles precisam de um limite, e eles adoram isso, por incrível que pareça, eles gostam do limite. E eles precisam ser limitados, entendeu? Eles têm essa necessidade, porque depois, mais tarde, ele vai falar assim, não, meu pai não importa comigo. Né? Quem está me importando? Não, eu saio para a rua, meu pai não está nem aí, eu faço o que eu quero. Então, isso tem que ter esse limite. Então, eu trabalho muito isso, entendeu? Deixar com que ele saiba que a gente se preocupa com ele. E Samitiba, ele tem uma frase que já é marcada, que é o parafuso de gelatina. O que significa o parafuso de gelatina? Quando você abraça a criança e fala que um não para ele tão forte, ele espana, né? Então na gelatina o parafuso ele não segura, né? Então ele costuma fazer essa analogia, e é isso. Hoje, com a vida contemporânea que os pais sobrecarregados no trabalho, ele acaba transferindo essa responsabilidade de educar para terceiros. Ou seja, a pessoa que cuida do filho em casa, ou seja, até mesmo os professores na escola. E ele acaba afastando um pouco desse cotidiano. E quando ele está próximo do filho, ele começa a fazer concessões. E essas concessões dadas ao filho, sem um limite, ele acaba gerando essa criança ilimitada, aquela criança que ela não consegue entender aqueles limites que são colocados, impostos pela sociedade. Então, o limite não é só do adolescente, não é só da criança. O limite também está no pai. Né? Eu costumo dizer, na minha casa, meio de dezembro agora, meu filho me pediu, eu quero um Xbox. Eu falei, o que é isso? Não, é um joguinho e tal. Comprei. Então, comprei o jogo para ele, mas agora eu delimitei os horários. Agora, esses horários, ele tem que ser cumprido. A minha menina me pediu um celular de aniversário. Eu falei que não, só com 10 anos. Então, eu tenho que cumprir, eu fiz esse combinado com ela, eu tenho que cumprir. Porque a partir do momento que você faz um combinado com o teu filho e você descumpre aquele combinado, no subconsciente dessa criança, ela vai entender o seguinte, que as regras elas foram feitas para transgredir. Bom, nós terminamos o bloco anterior falando da questão do limite e principalmente do acordo que se faz e da necessidade de se manter esse acordo entre os pais, entre os responsáveis e os jovens. E hoje nós temos uma questão que preocupa muito, que é a questão do uso da tecnologia, o uso da internet, né, o computador, o telefone, porque hoje o telefone tem internet, ele passa a mensagem, né, o jovem principalmente tem todo um fascínio pela tecnologia, uma facilidade também muito grande, até muito mais do que as pessoas da minha geração, porque tem mais habilidade, eu digo que é o nativo digital, já nasceu no mundo digital, então, mas a gente sabe também que tem excessos, e fica muito difícil para o pai saber, em todas as questões, quais são o tamanho do limite que precisa colocar, de que forma vai colocar esse limite, e nós vamos falar um pouquinho também dessa questão, de como o jovem vê a tecnologia, de como ele gosta de lidar com os aparelhos que estão aí, com os jogos que estão disponíveis e de como o pai trabalha com isso e deve trabalhar, né, Luciano? Qual é a forma que o pai deve lidar com isso? Eu vou começar pela Vitória. Vitória, e aí? Gosta da tecnologia, mexe com o computador, como é que é? Assim, eu gosto muito de mexer no computador, mandar mensagem, mas tem um limite. Até porque esses dias, por exemplo, a minha mãe me deixou sem computador porque eu alterei a voz com ela. E já estou sem computador às férias. E ela também põe limite quando eu estou podendo mexer. Ela já fala, olha, você vai mexer aqui até de meio-dia até 1h. Então, é cheio. Você não fica limites, assim, você não fica mexendo no computador o tempo que você quer, não? Não. A mãe que coloca limite? Coloca. E se a mãe não colocasse limite, como é que ficaria?
Você ia ficar muito tempo? Ia, com certeza. Eu acho que eu ia ficar muito tempo. Danilo, e antes de estar utilizando como instrumento de trabalho Facebook, Twitter, como é que isso funcionava? Os pais limitavam? Você sempre utilizou da forma como queria utilizar? Como é que funcionava? No meu tempo, computador quem tinha computador era uma pessoa já da classe média melhor, né? Então, graças a Deus, eu tive a condição, meus pais tiveram a condição de dar um computador para a gente tinha internet, mas era limitado. Hoje eu vejo que os jovens não têm mais infância. No meu tempo era pega-pega, brincar de bete, esconde-esconde. Hoje eu tenho familiares, meus primos... Você fala no meu tempo como se você fosse da minha idade. Você só tem 21 anos. O seu tempo é hoje. Talvez há 10 ou 12 anos atrás, né? No caso, eu brincava disso, pique-pega, esconde-esconde. E vejo na minha própria família que tem primos meus que chegam lá em casa, tio, eu quero mexer no computador. Tio, eu quero mexer no tablet. Anos, 11 não, né? Porque 8 anos, hoje eu 7 vejo anos. as crianças com 3, 4 anos, quando você chega, por exemplo, num restaurante, já não se conversa, né? Porque 3, 4 anos virou a babá eletrônica e tá ali os meninos pequenininhos. Aí quando chega nessa fase assim de 11, 12, aí é que não conversa mesmo, porque cada um tá com o seu telefone ou então tá com tablet e tome... Às vezes, um dia desse eu vi um negócio que eu acho assim, eu fiquei assim, de boca aberta, porque tinham uns 5 jovens numa mesa aqui num restaurante daqui de Palmas e de repente elas estavam conversando na mesa, cada uma digitando mensagem para outra que estava na outra ponta da mesa. Então eu falei, nossa, quer dizer, a tecnologia está influenciando até nas relações, até na forma de se comunicar, né? A gente sabe que sim, mas principalmente até no convívio entre os jovens, né? É uma ferramenta hoje que é indispensável. E não tem como a gente poder deixar que isso flua na vida das pessoas, né? Então, isso naturalmente as crianças já são... Eu falo criança, que até hoje a minha filha para mim é criancinha ainda, né? Então, na realidade, não tem jeito, elas são precoces mesmo, elas já nascem, parece que ainda já nascem sabendo disso tudo. Em termos dos limites, eu faço o que eu posso, né? A gente também tem um conhecimento também com segurança, né? Sobre o que se passa, o que se vê, eu sempre estou monitorando, né? Fica mais difícil porque vai para a casa da tia, o computador está aberto. Vai para a casa da avó, já tem outro computador. Aí vai para a casa da mãe, aí acabou, né? Mas não é viciada em internet, não. Viciada em Facebook. Todos são viciadíssimos em internet. Até mesmo ele falou que realmente há uns 10 anos atrás o acesso à internet era um pouco restrito mesmo. Entendeu? Então, muita gente ainda continua brincando com essas brincadeiras. A minha filha, por exemplo, quando a gente vai sair para os acampamentos da vida, que aqui nossa tradição, em julho, aí para o acampamento... Nas praias, né? Nas praias, então, elas já ficam perguntando, e lá, pega a internet? A necessidade de estar se comunicando com todos os jovens ali é incrível. Então, essa ferramenta, realmente, hoje, para os adolescentes, é essencial. Agora, temos que tomar cuidado, né? Não podemos deixar que fique até tarde, porque eu acho que é a mesma coisa de rua, internet. Internet depois da meia-noite ou depois das 10 horas, não tem nada que se aproveite. Esses dias meu menino de 5 anos falou, meu pai só vive também no celular, na internet. Então ele também está me vigiando, porque eu acabei acostumando, como eu sou um cara do meio político e gosto de estar envolvido nas questões sociais, então eu encontrei o Twitter e até mesmo o Facebook para colocar as minhas indignações com o poder público, com tudo, e ali eu crio meus debates. Só que essa relação da liberdade, até quando a criança pode usar, o horário, isso é muito relativo. Cada lar, cada família, ela tem que criar esta regra, ele tem que construir esta regra, e essa regra tem que construir junto, né? Então meu menino falou, a hora que eu também não puder jogar, papai, você vai usar a internet enquanto eu estiver jogando, o senhor pode usar, porque o senhor não está conversando, depois o senhor não vai poder usar. E eu também, tem hora que eu estou ali com vontade de usar, mas não posso, então eu tenho que cumprir aquela regra que está ali. E se a gente transgredir a regra, você está dando um mau exemplo para o teu filho. Eu queria, Danilo, saber de você, como é que é isso? Essa questão você falou do limite, falou da preocupação da sua mãe, né, de quando você sai aí com 21 anos, da mãe ligar e falar, e aí, onde é que você está? Tá bem?
eu queria que você colocasse essa questão da combinação. Se isso acontece na sua vida, de se combinar, de se cumprir, de se voltar aquilo que foi combinado, né, de retroalimentar, como a gente chama. Como é que funciona isso? Tem aquele ditado, né? O combinado não sai caro. Se os dois lados combinar, todo mundo sai ganhando. Lá em casa, de segunda a quinta, não sai. Por mais que eu tenha essa idade, não sai no sentido assim, porque no outro dia a gente tem que trabalhar, tem responsabilidade. Então, se a gente sair para uma festa de segunda a quinta... Isso foi combinado com você e seus pais? Combinado. Vamos dizer assim, de uma certa forma, é cumprido por você? Às vezes sim. Tem aniversáriozinho no meio da semana, às vezes, que a gente dá a gente combina, entra num acordo que às vezes sai da regra. Se faz uma concessão. Às vezes sai da regra. Mas de sexta a domingo é mais tranquilo. E os pais, seus pais, têm esse controle de ir, falar, bom, nós combinamos, e de cobrar de você o que foi combinado? Tem tanto das duas partes, né? Às vezes a gente combina uma coisa, tanto da parte do pai quanto do filho, no caso sou eu, que eles cobram. Às vezes horário, às vezes não, né? Quando eles colocam horário, a gente segue a regra. Mas quando não coloca, a gente impõe qualquer horário que a gente Dá uma quer. esticadinha, né? Tem umas 5, 6 horas da manhã. Vitória, a mãe, quando diz para você, Vitória, vai ser assim, depois ela volta para cobrar se você está fazendo ou não, ela esquece, e aí como é que você vai além daquilo que foi combinado, como é que funciona? Quando ela me coloca para fazer alguma coisa, ela fica no meu pé, não esquece não? Não, de jeito nenhum. E você, como é que você vê isso? Você acha que é bom para você? Você acha que é sinal de amor, que ela está ali cobrando porque ela quer o seu bem? Você acha que cobra demais? Como é que é? Eu acho que ela cobra demais. Não precisava ser tanto? Eu acho que não precisava ela ter tanto cuidado assim comigo como ela tem. Por quê? Porque você é uma menina que tem muito juízo? Eu tenho. Mas eu acho que eu tenho. Assim, ela me cobra tanto que as minhas amigas até falam, né? Elas me chamam para ir para um lugar, por exemplo. E aí elas chegam no outro dia, Vitória, sua mãe deixou? Aí eu, não. Aí ela, sua mãe cobra demais, sua mãe não te deixa fazer nada. Aí elas ficam reclamando, mas já tem outras que dizem que queria ter uma mãe igual a minha, que limitasse elas igual a minha. Luciana, é a medida certa do limite, né? É a história do passarinho? É do passarinho. Né? Ele Nem falou uma palavra, demais. nem apertar e nem deixar muito frouxo. Agora, ele falou uma palavra interessante, concessão. Os pais precisam tomar cuidado com a concessão, né? Às vezes você faz um combinado e às vezes você dá concessões exageradamente contra esse caminho que é vou combinar uma concessão aqui nessa regra que eu vou conseguir. Então é uma forma de burlar, né? Eu falo com meus professores na escola. Primeiro dia de aula é o dia de conhecer o seu aluno. Conhecendo o seu aluno, você estabelece regras. Então, regras claras. O horário de ir ao banheiro, o horário de conversar, o horário de fazer isso. Estabelece, seja bem claro e cumpra aquela regra. Então, eu tenho um professor que cumpre isso e os alunos respeitam ele. E tem professor que faz aquela regra, mas no outro dia não está combinando nada. E, de repente, é aquele que, de repente, ele dá um grito na sala. Para o silêncio, aí todo mundo fica em silêncio, mas logo volta tudo de novo. Por quê? Porque o aluno, ele começa a conhecer o professor, ele sabe que aquele professor ele não tem aquele temperamento de respeito. Então, e em relação ao pai, a mesma coisa. A mesma pai coisa. que coloca a regra e depois, no decorrer do dia, vai ele soltando esquece, as concessões, não vai lá e não aí cobra. de repente ele vai lá e dá um grito no filho, o filho fica quietinho ali, mas logo depois ele sabe, não, ele daqui um pouquinho eu vou lá, passo a mão, faço um carinho, ele vai e abre de novo. Ricardo, como é que isso funciona? A gente tem que ter esse tempo para poder realmente cumprir o que a gente combinou, até para manter o respeito dos filhos? Hoje para mim, eu acredito que isso tem que ser regra, né? Então, hoje, na realidade, nós temos que viver numa negociação constante com os filhos. Constante, a negociação para tudo. Negociação para acordar, negociação para fazer tarefa, negociação para computador. Então, a gente tem que ser um exímio negociador. Com esse assunto está muito bom. Eu quero agradecer também a você que esteve conosco no nosso programa Tudo de Bom, tratando de mais um assunto para que todos nós possamos viver e ser cada vez melhor. Muito obrigada.